Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 223 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Isaías, capítulo de número 55 ao 57. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 55 de Isaías vai dizer assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, do seu Deus, e o Deus de Israel, porque este o glorificou. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico e perdoador, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e se fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E assim será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Capítulo de número 56 agora. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisto se afirma, que se agrada de profanar que se guarde de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial um nome melhor do que os filhos e as filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei
ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que não compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia da manhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Agora, o nosso último capítulo, capítulo de número 57, vai dizer assim: os justos perecem, e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz os que andam em retidão, descansam do seu leito. Mas vocês, filhos de feiticeira, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos das transgressões? Descendência de falsidade? Vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos debaixo de toda árvore frondosa e sacrificam seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escondem os seus ídolos. Elas são a sua parte. Sobre elas, vocês também oferecem a sua suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com essas coisas? Sobre um monte alto e elevado, vocês põem o seu leito. Para lá vocês sobem para oferecer sacrifício. Atrás das portas e das ombreiras vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastam-se de mim. Vocês sobem ao leito e os alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com elas e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes. Envia os seus embaixadores para longe até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa, mas não diz: é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor, para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo, e isso desde muito tempo, e você não me teme? Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebentará. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então se dirá: aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego de vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri.
Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos de meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto de seus lábios cria paz. Paz para que os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!